O cristianismo tem data de validade? O cristianismo tem data de validade e eu vou explicar por quê. Na verdade, Então, me explica aí. Eu quero ouvir e vamos embora. Segue o vídeo que eu já volto para comentar. Na verdade, o cristianismo já entrou num processo de declínio. Ele não vai acabar amanhã nem na semana que vem, mas ele já está encolhendo. E isso acontece porque toda uma estrutura construída sobre informações falsas, cedo ou tarde entra em colapso quando confrontada com a realidade. E durante séculos, as pessoas simplesmente acreditavam no que ouviam. A Bíblia dizia uma coisa, o padre confirmava, o pastor repetia e pronto, ninguém questionava. Só que o mundo mudou. A ciência avançou, a arqueologia avançou, a história avançou, a astronomia avançou. Nós estamos avançando. E conforme essas áreas avançam, elas vão desmontando, desmentindo afirmações que o cristianismo apresentou por séculos como verdades absolutas e incontestáveis. Por exemplo, Antes de eu comentar, querido, curta, comenta, compartilha. Se você quer aprender um pouquinho mais de Bíblia e teologia comigo, me segue aí, faz o teu comentário para esse vídeo engajar e ir para mais pessoas. Se você quer me conhecer um pouquinho melhor, me segue lá no Instagram. Estou por lá também. Durante séculos, as pessoas nunca questionaram a verdade bíblica ou o que é dito na religião. Vamos embora, né? Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, versículo 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Nós somos os mais questionadores de todos. Tem uns vídeos atrás que eu coloquei. As principais universidades do mundo, Harvard, Oxford e outras universidades, né, Estados Unidos, Inglaterra, foram criadas por protestantes, foram criadas por cristãos. E aí esse gêniozinho da lâmpada aí está querendo dizer que manipulavam as questões ou manipulavam tudo através da teologia e através das descobertas as coisas foram aparecendo. E ele cita, vamos fazer o seguinte... Pensando lá na ciência, a ciência hoje descobriu que a lança fincada nas costelas de Cristo, descendo um líquido branco, água com sangue, não foi uma morte por asfixia, aliás, foi uma morte por asfixia. Hoje a arqueologia bíblica, por exemplo, prova que Davi foi verdadeiro, que Nabucodonosor existe lá o pergaminho P52, que diz que a Bíblia é a mesma desde o período de Isaías. A arqueologia veio para comprovar mais ainda que a palavra de Deus é verdadeira. A história, os manuscritos de Qumran, achados de Qumran, né, lá no Mar Morto, em 1949, nos trazem uma lembrança bíblica lá do primeiro século, feitos testes de carbono e a astronomia. Quando Deus mandava Abraão contar as estrelas dos céus, essa é a sua descendência, Abraão jamais iria imaginar que 50% do planeta seria descendente dele, não por ele, mas em Cristo Jesus. Então, cada vez mais o tempo passa e nós descobrimos que, por exemplo, o Sol não é o Deus Ra, o Sol é uma estrela, mas a Bíblia não diz que o Sol é uma estrela, a Bíblia diz que o Sol é um luminoso. Então, a Bíblia se prova por si próprio e a ciência continua provando que a Bíblia é verdadeira, inclusive em seus milagres. Eu gostaria de saber o seguinte, o que na Bíblia se prova ser mentira, porque inclusive em coisas podres, em coisas ruins dos heróis bíblicos estão listados na Bíblia. E no Novo Testamento, isso aí tudo se cumpre. Eu quero ver como começar o Apocalipse, que ele vai pensar, aquilo que os cristãos diziam era verdade. Por isso que eu digo, queridos, a ciência, a arqueologia, a história e a astronomia provam mais ainda que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Estude e critique. Eu sou o pastor Gabriel Parmanha, você está no meu cantinho de estudo. Até a próxima.